Bora bater um papo filosófico. Eu me apaixonei pela filosofia estoica. Já tem alguns meses, né, que eu venho estudando o estoicismo e transformou a minha vida, de verdade. E o engraçado é que eu tive 3 períodos de filosofia na minha faculdade, só que eu não gostei muito. Depois da faculdade, eu comecei a gostar, estudei Platão, eu comecei Sócrates, mas eu não conhecia a filosofia estoica. Então, eu faço conteúdos, né, para as redes sociais, já tem bastante tempo falando sobre ansiedade, sobre fortalecer a mente, ter paz mental, né, acalmar a mente, o excesso de pensamentos. Eu sou psicoterapeuta holística, e eu buscando assuntos referentes, né, ao conteúdo que eu falo, começou a aparecer os vídeos sobre o estoicismo e eu comecei a ver. E conforme eu fui vendo, né, pesquisando para criar conteúdo para as redes sociais, fui assim, eu fui vendo coisas que estavam me dando verdadeiros tapa na cara. E assim, são estudos, né, digamos assim, de mais de 2000 anos e são tão atuais, sabe? E eu fui cada vez me aprofundando mais, aí eu fui estudar mais, comprei os livros estoicos, estou fazendo curso de estoicismo, então e eu me apaixonei, porque assim, eu tenho muitos anos de consultório e a dicotomia do controle, né? Entender que você só pode controlar aquilo que cabe a você, que são os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que a gente realmente consegue controlar, as nossas ações, o comportamento. E o que está fora da gente, a gente não pode controlar, que são o pensamento dos outros, o julgamento dos outros. E isso causa tanta ansiedade, era o que eu mais pegava em consultório, era pessoas com crises de ansiedade por medo do que os outros iam pensar, ou então com excesso de controle, que pessoas que queriam controlar o incontrolável. E então, assim, eu falei assim, gente, que interessante isso. Eu quero falar sobre isso. E assim, eu quero muito, muito, da mesma forma que está mudando o meu comportamento, apesar de eu estar falando sempre nas redes sociais sobre ansiedade, pensamentos, essas coisas, tinha coisas que passavam desapercebidos por mim, né, de comportamentos meus, e que eu vi ali falando e que parecia que estava me dando soco na cara. Então, assim, eu falei assim, gente, eu quero falar sobre as pessoas que me seguem, muita gente precisam saber, eu preciso popularizar o estoicismo, de certa forma. E assim, é, a, o aprender, né, o que mais mexeu comigo foi o aprender a silenciar, o calar a boca mesmo. Porque eu sou muito bocuda, eu era muito bocuda. Eu acabava falando, né, os meus planos e eu sempre me ferrava. Apesar de entender, né, que na neurociência isso gera um impacto para o nosso cérebro, eu falava, eu tinha esse comportamento de chegar, de falar, porque também vem de uma necessidade de aprovação e que eu já tratei em terapia, mas eu tinha. E agora não, eu aprendi a silenciar da forma que os estoicos colocam o ficar em silêncio. Para mim foi mais fácil de entender, de compreender. E outro ensinamento, que é o momento mori, que é o entender, né, que a nossa vida não é infinita, ela tem um tempo limitado. E então a gente não sabe o dia de amanhã. Então o que acontece?
é o viver o presente, o aqui e agora. Não, eles não falam isso como uma forma mórbida, né? Uma forma depressiva. Não, mas é como para trazer a gente para o momento presente. O único momento que importa é agora. Porque quando eu acabar de falar, esse tempo já acabou. E eles dão muito valor ao tempo. Então, assim, é dar esse valor ao viver o momento presente. É, é como se você tivesse costurando e alinhavando a sua vida para aquilo que você quer. Eles trazem, né, essa fortaleza, é como se você fizesse um forte na sua mente, mas de uma forma leve, uma forma muito clara. E eu vou trazer conteúdos, eu estou trazendo conteúdos cada vez mais. E eu vou trazer aqui de forma mais leve, mais suave, porque assim, eu vejo muitos. Eu gostei, a forma como eu vejo o estoicismo, são muito conteúdos de IA, né? Que são muito interessantes. Mas são poucas as pessoas, pelo menos que aparece para mim, falando de uma forma assim, né? Um bate-papo, assim, falando sobre o estoicismo. Então eu vou pegar temas, eu vou pegar reflexões, eu vou pegar meditações, né? De Marco Aurélio, Sêneca, de Epicteto, e vou trazer aqui, tanto nos shorts quanto nos vídeos mais longos, eu vou pegar temas, eu vou falar de forma fácil, né? Tentar simplificar e trazer o estoicismo para o dia a dia, para simplificar para vocês, né, que quiserem me acompanhar aqui. E fica aí o convite, né, para quem quer aprender não só sobre o estoicismo, mas como fortalecer a mente, para me seguir aqui, porque meu canal é novo e eu vou estar aqui trazendo esse conhecimento que é muito bacana. É um conhecimento antigo, mas que é extremamente novo. Então segue aqui. Eu botei meu canal, o canal do Mesa dos Sábios, né? Porque são grandes sábios e conforme eu for estudando outros autores também, sempre nessa questão da mente, eu vou trazendo aqui no meu canal, gente. Muito obrigada e me sigam aqui.